Beleza, pessoal. Muito bem, então eu vi que todo mundo está ouvindo, né? Todo o pessoal está levantando a mão aqui e tal. Vamos dar início aqui ao nosso webinar, tá? Então sejam muito bem-vindos aí a mais um webinar da nossa Webinar Week, tá? Uma semana bem cheia aí de conteúdo. Vocês estão vendo aí na tela os conteúdos que foram abordados desde segunda-feira, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho de automação. Mas só para repassar, né? Eu não sei se todo mundo teve a oportunidade de assistir os webinars dos outros dias. Isso vai ficar disponível para vocês também, tá? A partir das próximas semanas aí, nos próximos dias, isso vai estar disponível no nosso canal lá no YouTube, tá? A gente vai disponibilizar a apresentação também, então vocês fiquem tranquilos quanto a isso. Mas só para repassar, né? Na segunda-feira a gente começou a semana falando um pouquinho do portfólio da Fronius. Então foi uma apresentação mais comercial, né? Vamos dizer assim. Então a gente falou das linhas de produtos, a gente falou dos modelos de inversores que, que estão disponíveis aí, tá? A gente falou de todas as linhas, a gente falou de benefícios, de diferenciais, e aí a partir de terça-feira a gente começou com uns temas um pouco mais técnicos, né? Mas sempre também trazendo essa abordagem de como vocês podem colocar isso para o mercado, né? De como o equipamento da Fronius vai possibilitar uma maior geração aí de energia, tá? Então na terça-feira o Thiago falou de ventilação ativa, como ela impacta, né, tanto na vida útil do equipamento como na própria geração de energia, permitindo você construir aí strings maiores, o inversor suporta mais tensão, mais corrente. Na quarta-feira, ontem, né, a gente falou do Dynamic Peak Manager, de como que isso pode influenciar na sua geração, principalmente quando você tem sombreamento, né? Então, uma ferramenta aí de otimização na sua geração de energia também. Falamos do oversizing, que é você ter o inversor trabalhando sobre o overload com uma capacidade, com uma quantidade de painéis aí maiores do que a capacidade nominal do inversor, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho de automação, tá? A gente vai falar de automação integrada, tá? A gente vai explicar o que é essa automação, como que essas tecnologias estão englobadas dentro do nosso equipamento, tá? E eu também já faço a chamada aí para o nosso webinar de amanhã, tá? Então, no mesmo sistema que aconteceu durante toda a semana, a gente vai ter um webinar às 10 e às 15 sobre o mesmo tema. Para quem não puder assistir de manhã, assiste à tarde ou vice-versa. E amanhã a gente vai falar de ferramentas online, tá? Então, o Daniel Lírio vai fazer o webinar, nosso especialista aqui, ele vai falar de umas ferramentas bem legais. A gente já vai introduzir algumas das ferramentas hoje, mas amanhã a gente vai explorar um pouco mais. A gente vai falar do Solar Web, monitoramento, aplicativo, Solar Configurator, então recomendo bastante que vocês assistam, porque com todo esse conteúdo dessa semana toda, vocês conseguem entender o porquê o equipamento da Fronius aí traz muito benefício para vocês, tanto em geração de energia, quanto a questão de suporte e toda a infraestrutura aí que a gente consegue disponibilizar para vocês, tá? Então, ao longo da apresentação, nosso time vai estar disponível aí para responder perguntas, tá? Aqui quem está falando com vocês é o Vitor Voni, tá? Então, eu faço parte do time de especialistas aí da Fronius. Cada dia vocês tiveram contato com um especialista, apesar de que mais para o final aí da apresentação, a gente chama os especialistas para debater algumas perguntas, os questionamentos que o pessoal manda para nós aí via chat, tá? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho de automação integrada, tá? Como assim automação integrada? O que significa essa automação integrada? Né? O próprio nome já diz, né? Automação é você tornar um sistema, um dispositivo, um processo, você tornar aquilo automático.
Ou seja, né, você vai automatizar um processo, automatizar um componente, uma linha, tá? E é isso que a gente vai debater hoje, tá? Como que as tecnologias que estão dentro do nosso inversor, elas podem trazer benefícios automatizando aí a sua geração de energia, o seu consumo, tá? Só que para a gente poder falar de automação em si, primeiro a gente precisa entender um conceito básico, tá? Essa curva, esse gráfico que vocês estão vendo aí, é uma tela extraída do nosso SolarWeb, tá? A gente vai falar amanhã do SolarWeb mais a fundo, mas é um gráfico extraído do SolarWeb, de uma das plantas da Fronius aí pela Europa. Mas o que eu quero mostrar para vocês, né? O que esse gráfico aí tem? No eixo X, a gente tem aqui as horas do dia, né? As horas do dia. No eixo Y, nós temos a potência, tá? E essa curva em verde aqui, é a nossa curva de geração de energia. Então, é o que eu estou gerando de energia com o meu sistema fotovoltaico, ok? Esse sistema aqui, ele tem um acessório da Fronius, um componente que é o Smart Meter, tá? O que é o Smart Meter? É um medidor inteligente, que ele comunica com o inversor e ele permite que você faça a análise do consumo. E aí essas duas ferramentas integradas lá no SolarWeb, ele vai apresentar esse gráfico para você. Então a gente tem o gráfico de geração e o meu consumo. Então essa linha preta aqui, ó, essa linha preta é o nosso consumo, são as nossas cargas aí consumindo energia. Quando eu tenho a linha preta e a área embaixo dela está branca, significa que eu estou consumindo da minha rede, né? Eu estou consumindo diretamente da minha rede. Quando eu tenho a linha preta com a área embaixo dela cinza, significa que eu estou consumindo da minha geração do sistema fotovoltaico, tá? Por que eu quero trazer esse conceito aqui para vocês? Tudo que a gente falou essa semana, desde de segunda-feira, né? A gente falou de ventilação ativa, Dynamic Peak Manager, Overload, tudo isso foi para aumentar a eficiência de geração. Então a gente está falando da nossa curva verde aqui. Tudo que é tecnologia da Fronius que vai te proporcionar um incremento de energia, você gerar mais energia, ok? Quando a gente fala de automação, a gente começa a falar de consumo inteligente, a gente começa a falar de gerenciamento. Então, isso vai impactar nessa nossa curva de consumo aqui. E se você pensar, né, para eu projetar o sistema mais eficiente possível, eu tenho que otimizar o quanto eu gero de energia e eu tenho que otimizar o meu consumo também. Eu tenho que consumir de forma inteligente. Por que esse tema é bastante importante, tá? É muito bom a gente trazer isso para o debate e começar já a pensar nisso, né? Todo mundo acompanhou aí no final do ano, até o início do ano, aí toda a polêmica envolvendo as mudanças aí na regulamentação, vai mudar a taxa, não vai mudar, a ANEEL fazendo reuniões, tá? Então é importante a gente começar a pensar nisso, por quê? A gente acredita que de alguma forma vai haver uma mudança, tá? A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas vai haver uma mudança. Isso também se espelhando no que já aconteceu em outros países onde a energia solar ela já tem um mercado mais amadurecido, essa mudança já aconteceu. Então a gente tem a expectativa que realmente isso vai acontecer aqui. E aí, para isso, a gente precisa começar a mudar a nossa cabeça, tá? Além disso, né, tudo isso que a gente vai falar hoje, ele não serve só para uma preparação para a mudança. Serve também como uma nova proposta de fornecimento de sistema fotovoltaico. Então, para você aí, principalmente a empresa que quer oferecer um serviço diferenciado, quer se destacar no mercado, ela precisa ter ferramentas, ela precisa trabalhar de uma forma diferente do que o mercado atua, tá? Então ela tem que ter uma opção a mais. Então, basicamente é isso que a gente quer falar, tá? Muito bem, então estamos contextualizados aí.
Então, tudo que a gente falou no início da semana foi com relação à geração de energia. Agora a gente vai falar bastante de consumo inteligente aqui e o que o inversor da Fronius tem de automação e tecnologia que pode nos auxiliar nesse consumo aqui, tá? Dentro da Fronius, a gente fala que o nosso inversor, ele tem o selo Smart Grid Ready. O que é esse Smart Grid Ready, né? Ele já está pronto para essa tecnologia que a gente chama de Smart Grid, tá? O que é isso, né? O que a gente pode fazer com o inversor? A gente pode, por exemplo, limitar a injeção de energia na rede. A gente chama de feed-in. Eu consigo limitar o quanto eu quero injetar na rede. Eu posso fazer o controle de potência de saída do meu inversor de acordo com a tensão ou a frequência da rede. Eu posso ter uma automação, um gerenciamento inteligente de cargas de energia integrado no inversor. E eu tenho toda a questão de atualização, né, do meu sistema operacional ali do inversor de forma remota, tá? Isso faz com que o nosso equipamento ele tenha esse selo Smart Grid, tá? Isso não é exclusivo da Fronius, tá? Se você pesquisar, principalmente aí no mercado europeu, você vai achar bastante informação até de eletrodomésticos, tal, que tem esse tipo de selo. E o que significa isso? São equipamentos que têm a capacidade de interação, tá? De interagir um com o outro, com uma automação que você tem ali na sua casa, na sua fábrica, em qualquer lugar, e que tenham o foco de otimizar a sua geração de energia, tá? Então, no nosso inversor, a gente consegue fazer tudo isso que vocês estão vendo aí na tela. Para nós, ainda não faz tanto sentido, né? Até o final da apresentação vocês vão entender o sentido de tudo isso aí. Mas vocês podem se perguntar, né? Nossa, mas por que eu vou querer limitar a quantidade de energia que eu vou injetar na rede, né? Como eu falei, hoje aqui no Brasil a gente monta o projeto com base na conta de energia do cliente. Então a gente pega a conta de energia e calcula uma usina, calcula um projeto, simplesmente pensando em gerar créditos para zerar aquela conta. Mas a partir do momento que você começa a não ter a mesma proporção, né? O que eu gero não me dá de crédito, a gente tem que começar a pensar de outra forma. Mas fiquem tranquilos que a gente vai explicar tudo isso aqui, tá? Então, quando a gente fala de automação no inversor, é que o inversor já tem essas tecnologias, tá? E aí, a gente gosta de falar que o inversor da Fronius, ele é a prova de futuro, tá? Por que é a prova de futuros? Porque independente da mudança que a gente tem aí na regulamentação, o inversor ele tem uma tecnologia que pode te auxiliar a contornar esse tipo de problema, tá? A gente vai explicar como você vai fazer isso. E para a gente poder fazer isso, nós vamos falar de alguns tópicos aí. O primeiro deles é o valor da energia produzida pelo meu sistema. Então a gente tem que entender essa questão do valor da energia que meu sistema fotovoltaico vai produzir. Depois a gente vai falar de autoconsumo e simultaneidade. A gente vai falar de gerenciamento de energia, como a gente define essas cargas. A interface de conexão aqui já é um pouco mais operacional, que eu vou mostrar no inversor como vocês vão fazer isso. E mais para o final a gente vai falar de alguns exemplos aí e soluções. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa, valoração no mercado de energia. Tá? O que a gente precisa entender? Esse gráfico aí que vocês estão vendo, ele exemplifica, né, o preço da energia gerada por um sistema fotovoltaico na Europa. E olha só que interessante, né? A linha do tempo desse gráfico aqui vai de 2000 a 2012, né? Isso dá uma noção do quanto o nosso mercado ainda está imaturo, né? Eles já estavam desde 2000 com esse tipo de situação aqui. A gente começou em 2012, então a gente ainda tem muito potencial de crescimento, né? Mas vamos entender o que é isso, né? A linha vermelha é o preço, tá? É o valor
da energia gerada pelo meu sistema fotovoltaico. Então, com o passar do tempo, esse valor ele vai diminuindo. Mas como assim ele vai diminuindo? Sim, você vai mudando as políticas, os próprios governos vão retirando os incentivos, o mercado vai se estabelecendo. Então, esse valor ele vai diminuindo. Em compensação, o valor da nossa conta de energia, ele está subindo, certo? Então, olha só, nós ainda no Brasil não passamos por esse ponto aqui que a gente chama de ponto de inflexão, né? Que é onde o nosso valor, né, de energia gerado, ele vai ser menor do que a nossa conta, ou seja, aquele crédito que eu gero, ele já não compensa mais, tá? Isso já acontece em vários países e é o que a gente tá para ver aí, o que a gente quase viveu no final do ano passado, no início desse ano. A gente não sabe ainda quando vai retomar esse assunto, mas a gente sabe que a gente está para viver uma situação como essa. Ou seja, o valor dos créditos recebidos pela injeção de energia ele já não é mais tão vantajoso. E o payback do sistema fotovoltaico, em função dos créditos recebidos, se torna cada vez menos um argumento de venda. Porque se eu gero eu não ganho mais um de crédito, o meu payback começa a ficar mais extenso, e aí isso começa a ficar um argumento mais fraco de venda. Tá? Então, legal. Então, entendemos essa questão da valoração do mercado de energia. Ok? Isso gera algumas perguntas para nós. Tá? Que perguntas? Primeiro, se o valor da energia do sistema fotovoltaico está caindo e os créditos recebidos vão diminuir, como vender um sistema fotovoltaico sem trabalhar com um sistema de compensação de energia? Vocês já pararam para pensar nisso? Eu montar um sistema sem pensar na questão dos créditos. Uma forma diferente de você projetar o sistema. Beleza, primeiro ponto. Segundo ponto, como aproveitar melhor a energia gerada pelo meu sistema durante o dia? Como que a gente pode fazer isso? Como não sobrecarregar a rede da concessionária à noite? Esse é um dos argumentos, né, que a gente ouviu da Enel, né? Certo? Qual que é o argumento? Muita geração durante o dia e um consumo baixo. À noite a gente não tem geração, consumo muito alto. A infraestrutura da rede não comporta isso. Tá? Então a gente tem maneiras de contornar esse problema, usando a tecnologia, usando a automação. E uma das perguntas mais importantes aqui, ainda existe payback num sistema fotovoltaico sem você pensar na injeção de créditos? Então, existe payback num sistema sem injeção de créditos? Então, eu deixo essas perguntas aí para vocês. Até o final da apresentação, vocês vão responder elas aí, ok? Muito bem. Então, um ponto que a gente falou lá no início da apresentação que a gente ia comentar era o autoconsumo. O autoconsumo ele vai ajudar a gente a responder essas perguntas aí. O que é o autoconsumo? Né? Autoconsumo ou simultaneidade também, tá? Vocês podem ouvir esses dois termos aí. De forma bem genérica, tá? O que é isso? É você gerar energia e consumir. Então, gerei energia com o meu sistema fotovoltaico e já consumi aquela energia. Isso é o autoconsumo, isso é a simultaneidade. Mais uma vez, a gente tem aqui dois gráficos do SolarWeb, tá? Então, o que esses gráficos aí eles estão representando aí para nós, tá? Primeiro, eu tenho aqui nesse primeiro gráfico a minha curva de geração, tá? E também a minha curva de consumo, tá? Então, tenho aqui um consumo fora do meu horário de geração. No segundo gráfico, o que eu fiz? Eu usei de algum artifício aí para trazer esse meu consumo fora do horário de geração para dentro da minha curva. Ou seja, eu aumentei a minha taxa de simultaneidade, aumentei o meu autoconsumo. Muito bem. Então, esse é o primeiro ponto. O que é o autoconsumo? Aí vocês podem se perguntar, mas como é que eu vou fazer isso? Uma pessoa vai ter que ficar lá na casa ou na empresa, ficando olhando lá para o horário de geração,
para o meu gráfico de geração e quando começar a gerar ele aperta um botão tal. Não, calma, fiquem tranquilos que a gente já vai chegar lá, tá? Então, primeiro entender o que é autoconsumo, o que é simultaneidade, ok? Muito bem. Então, eu tenho aí o meu maior aproveitamento da curva de geração. Para a gente conseguir realizar o autoconsumo, né, da forma mais eficiente possível, o que que a gente precisa fazer? Então, existem dois objetivos aí. Primeiro, reduzir o consumo de energia da minha rede, ok? E segundo, aproveitar ao máximo a energia pelo nosso sistema fotovoltaico, tá? Então, esses são os dois pontos principais aí. Primeiro, reduzir o meu consumo da rede e é, segundo, aproveitar o máximo de energia pelo nosso sistema, tá? Pontos importantes, porque todo mundo deve estar se perguntando, mas como é que eu vou fazer isso? É muito difícil. Já garanto para vocês, não existe nenhuma complexidade em fazer isso. O custo para se fazer isso é baixo, é fácil de você utilizar e o retorno de investimentos é bem rápido. Isso por quê? Porque o inversor da Fronius ele já possui tecnologia para auxiliar a gente fazer isso, tá? Ele já possui essa tecnologia. A gente falou na segunda-feira que o inversor da Fronius ele é produzido na Áustria e ele é distribuído para o mundo inteiro. Ou seja, o mesmo inversor que a gente utiliza aqui é o inversor que a gente utiliza na Alemanha, é o inversor que a gente utiliza na Austrália, é o inversor que a gente utiliza na África, no Japão, ou seja, é um inversor que é utilizado em mercados já amadurecidos, mercados maduros, mercados que exigem que o inversor tenha esse tipo de tecnologia. No nosso caso, a gente vai começar a ver esse tipo de exigência, tá? Além disso, é uma oportunidade também de você oferecer algo diferenciado, um serviço diferenciado, ok? Muito bem. O que a gente precisa, né? A gente tem que definir os componentes aí do nosso sistema pensando no autoconsumo e no gerenciamento de energia. Então já fica uma dica aí de como você pode estabelecer um novo conceito de projeto. Então você começa a pensar nos elementos que vão fazer parte aí do seu sistema, tá? Para quem que a gente indica, né, esse tipo de aplicação? Principalmente para aqueles que têm um alto consumo de energia, tá? Então, pensando numa residência, né, uma residência que tem piscina, tem bomba, tem aquecedor de água, ar-condicionado, onde você vai ter um consumo elevado aí, tá? Então, você tem que pensar nos elementos que vão fazer o controle, então os elementos que vão te possibilitam fazer o controle das cargas, inclusive de forma remota, tá? Então é importante isso, remotamente ou de forma automática. E também você precisa pensar em componentes que tenham a capacidade de armazenar energia, tá? Ou seja, eu posso pensar, por exemplo, numa bateria, que eu armazeno energia elétrica, ou posso pensar também num boiler ou num aquecedor de água aí. Por quê? Né? Eu posso armazenar energia tanto como energia elétrica, como posso armazenar energia na forma de calor. Também estou armazenando energia. Calor também é energia, tá? Então a gente começa a pensar de uma forma diferenciada aqui. Quando a gente fala, né, de interfaces, né, por que que o nosso inversor ele já tem essa capacidade, principalmente no quesito controle? O nosso inversor, todos eles, tá, pessoal? Todos os nossos inversores da linha da Fronius que possuam a placa Data Manager, tá? Ou seja, praticamente todos aí, eles têm uma interface que é esse conector aí. Esse conector ele é um terminal de entradas e saídas, tá? Como assim entradas e saídas? Você tem a capacidade de enviar um sinal
para um dispositivo ou receber um sinal de um outro dispositivo também. Tá? É como se fosse um controlador lógico, aí, um PLC, né? um CLP. Então, cada uma dessas entradas e saídas aqui, elas têm capacidade de enviar, por exemplo, um sinal 12 volts para acionar uma carga, acionar um relé. E aí, esse acionamento você vai parametrizar via software, tá? O inversor, tem um pessoal perguntando aqui, o inversor ele tem 4 saídas e 6 entradas, tá? Depois, mais para frente, a gente fala um pouquinho mais dessa questão mais operacional. Mas isso é o que vai trazer a capacidade do inversor de trabalhar de forma mais inteligente aí, tá? E como é que vai funcionar isso, tá? Você parametriza essas entradas e saídas através do próprio software do inversor, tá? Então, da mesma forma que quem já trabalhou com o Fronius aí viu que é bem fácil você configurar o monitoramento online e tal, naquela mesma interface é onde você vai fazer a parametrização das entradas e saídas. Então, por exemplo, aqui, né, eu tô parametrizando a minha saída 1 aqui. Quem que eu coloquei na saída 1? Uma bomba de piscina. Uma bomba de piscina. E aí, o que, que eu vou fazer? Eu vou falar para minha bomba de piscina ligar quando o meu inversor atingir um nível mínimo ali de geração. Então, eu ajustei a minha bomba de piscina para ligar quando o meu inversor atingir um nível mínimo de geração. Por exemplo, o meu inversor tem 8 kW. Quando ele atingir 2 kW de geração, liga a bomba de piscina. E aí eu defino, por exemplo, né, por quanto tempo eu quero que isso fique ligado. Quero que fique ligado por 15 minutos, por 20 minutos, por 10 minutos, por 1 hora, por 2 horas. Essa é uma das formas de parametrizar, tá? O que, que eu posso fazer? Eu posso parametrizar o meu inversor por produção, ou seja, eu aciono a minha saída digital, ou aciono a minha carga quando eu chego num valor ali de potência produzido pelo inversor, ou eu posso fazer pelo excedente também. Só que para eu fazer pelo excedente, aí eu tenho que ter como acessório, né, o Smart Meter, tá? Por quê? Para fazer pelo excedente, eu preciso saber quanto eu estou consumindo, porque aí ele vai fazer a conta, quanto eu estou gerando, quanto eu estou consumindo, e aí o excedente ele aciona a carga de acordo com o que você parametrizar. Tudo o que eu estou falando aqui não é necessário você ter o Smart Meter, apenas para você fazer essa parametrização pelo excedente. Aí sim. Lembrando que o Smart Meter, né, o medidor, ele também traz vários benefícios, né? Como você poder saber o comportamento aí do seu consumo, o comportamento das suas cargas, aí, ok? Muito bem. E como que fica o nosso sistema montado com isso, né? Olha só que interessante, né? Por que que eu falei que não tem complexidade? Então a gente tem aqui o nosso inversor, o nosso gerador, certo? A nossa rede, as nossas cargas ligadas na rede. E aí, eu vou colocar aqui um relé, tá? Isso aqui é um exemplo do que vocês podem fazer, tá? Uma sugestão aí. Que relé que é esse? É um relé comum aí de mercado, tá? A gente colocou como exemplo aqui o Weidmuller, Finder, relés de mercado. O importante é que o acionamento desse relé seja 12 volts, tá? Isso vai ficar ligado, esse relé vai ficar ligado no inversor, em uma saída do inversor, tá? Então, se eu tenho 4 saídas, eu poderia fazer o gerenciamento aí de até 4 relés por data manager que eu tenho, tá? Então, quando eu parametrizar o inversor para chegou num nível ali de geração, eu aciono o relé, eu aciono a carga também, ok? Aqui tem um diagrama um pouco mais técnico, né? Usando como exemplo aqui uma bomba de calor, tá? Que também tem o selo Smart Grid Ready, mas não necessariamente você precisa disso, tá? Então eu tenho o positivo e o negativo saindo aqui do meu terminal de I/O do inversor, passa pelo relé e vai para a minha carga. E eu tenho aqui também o meu Smart Meter ligado via Modbus aqui no nosso inversor, tá? O legal do Smart Meter é que ele vai te trazer mais informações para o SolarWeb, tá? Então é um componente bem interessante aí, ok? Então vamos falar de algumas aplicações aí. Então onde a gente poderia aplicar esse tipo de conceito, tá? Aí, pessoal,
A gente vai dar alguns exemplos aqui, mas sinceramente o céu é o limite. Então, principalmente vocês que estão na linha de frente aí, vocês conseguem entender a necessidade do cliente. Cada cliente é um cliente. Vocês vão ter a oportunidade de verificar vários tipos de aplicações, tá? Então, onde a gente indica, né? Que tipo de aplicações? Por exemplo, o acionamento de uma bomba de piscina, o acionamento de uma bomba de calor, uma tomada, né? Um soquete de alimentação, seja para uma carga específica, seja, por exemplo, para um carro elétrico. Pensando já numa aplicação um pouco mais comercial, né? Pensando numa aplicação numa empresa, uma indústria, por exemplo, né? Eu cito o exemplo de compressores, né? Então tem muita empresa que trabalha com compressor e aí durante a noite, às vezes o compressor fica ali trabalhando sem a necessidade. Então, por que você não atrela, né, o start ali do seu compressor à sua geração fotovoltaica, que é o período de trabalho ali de uma empresa, o período onde você está gerando energia, o período que você tem sol, ok? Muito bem, então aqui são algumas aplicações. E aí vamos dar alguns exemplos de como isso funcionaria, tá? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, pessoal. Bebam bastante água aí nesses dias, tá? Muito bem. Então, pensando num sistema onde eu tenho aqui um dia ensolarado e esse sistema vai me proporcionar uma geração de 30 kWh por dia. Nesse sistema, eu tenho algumas cargas aqui, tá? Tem algumas cargas atreladas a ele. Então, essa curva cinza aqui é a minha geração, tá? Minha geração fotovoltaica. E os outros elementos aí são as minhas cargas. Então, eu tenho aqui em vermelho o meu consumo, ok? O meu consumo. Eu tenho aqui em vermelho claro, né? Eu tenho aqui uma máquina de lavar, ok? Eu tenho aqui em preto uma máquina de lavar louça, ok? E eu tenho em verde aqui um carro elétrico, tá? Tem um carro elétrico aqui. Sendo que as minhas máquinas aqui, a minha máquina de lavar e a minha lava-louça são cargas temporizadas. E o meu carro elétrico é uma carga que vai ser acionada pela saída digital aí do meu inversor, tá? Então, olha só, começa o meu dia, começo a gerar, a partir de um determinado momento ali, quando acionar o timer, eu ligo a minha máquina de lavar louça, tá? Então, liguei a minha máquina de lavar louça. Passou um tempinho, ela desliga, passou outro tempo, ela liga de novo, depois desliga. A minha máquina de lavar, a mesma coisa. Chegou uma determinada hora do dia, lá, 11 horas da manhã, ela vai ligar. Ok. E o meu carro elétrico, ele vai ligar quando a minha geração fotovoltaica atingir um nível mínimo ali, tá? Então, quando eu atingir um nível mínimo, eu aciono a minha saída digital e começo a carregar o meu carro. O que é interessante a gente pensar nisso aqui? Imagina o seguinte: o que as pessoas normalmente fariam, né? Você começa o dia, aí você começa a ter o seu consumo, tal, aí você começa a gerar energia com o seu sistema fotovoltaico, aí você sai de casa para trabalhar. Quando você volta, é o horário que você vai ter o maior consumo. Então é o horário que você usa para lavar louça, lavar roupa, só que é o horário que o seu sistema fotovoltaico não está funcionando, tá? Não está funcionando. Então você está consumindo energia da rede. Hoje, para nós, não faz tanta diferença. Por quê? Eu consumindo da rede e gerando energia com o meu sistema fotovoltaico, eu tenho o zeramento ali devido aos créditos. Mas a hora que esse crédito não começar a compensar, não vai mais valer a pena. Então eu puxo as minhas cargas para dentro da minha curva de geração, tá? Então, por isso que desde o início da semana a gente está falando em aumentar a minha eficiência de geração de energia. Por exemplo, quando a gente falou do overload, né? É como se eu, entre aspas, engordasse a minha curva de geração, aqui as laterais. Então, também é uma forma de eu trazer essas cargas mais para dentro da minha curva,
tá? Então, estou otimizando a minha geração e agora a gente está falando de uma forma mais eficiente, mais inteligente de você consumir aí a sua energia, tá? Esse mesmo sistema num dia nublado, então onde a minha geração de energia vai ser menor aqui. O que que vai acontecer? As minhas cargas temporizadas vão continuar funcionando. Quando eu chegar no período que eu setei ali, elas vão ligar, tá? Se eu não tiver energia, elas vão consumir da rede, não tem problema, tá? E o meu carro, como ele está vinculado à produção de energia, ele liga a partir do momento que eu começo, que eu tenho o patamar ali que eu parametrizei no inversor. Quando a minha geração cai desse patamar, ele desliga a minha carga. Então ele para aqui o carregamento do carro elétrico. Subiu de novo a geração, ele começa a subir de novo. E assim vai. Ele vai seguindo a minha curva aí de acordo com os parâmetros. Num dia onde eu tenho muito pouca geração de energia, um dia nublado, escuro, que está muito baixa a minha geração, ele nem vai ligar a minha outra carga, tá? Então, isso sim, é uma definição que cada projeto vai demandar, tá? Não existe um padrão para isso. Porque a gente sabe que cada lugar que a gente vai instalar o sistema possui cargas diferentes, tá? Então, vocês vão ter que olhar mais atentamente para o consumo dos seus clientes, tá? Muito bem. Vamos trazer um outro exemplo aqui bem interessante, tá? Então, nesse outro exemplo, a gente tem 4 cargas, pessoal. Então, a gente tem 4 cargas. Quais são essas cargas aí? Desculpa, pessoal. Então, a gente tem uma bomba de piscina, tá? Então, a primeira carga aqui é uma bomba de piscina, olhando a lateral do gráfico. A gente tem uma bateria. A gente tem aqui um equipamento da Fronius, tá? A gente chama de On Pilot, mas é um equipamento voltado para aquecimento de água, tá? Então, é um equipamento que vai proporcionar você fazer o aquecimento de água. E a gente tem o carro elétrico, tá? Então, a gente tem essas 4 cargas aí, tá? Muito bem, então como é que está parametrizado o meu sistema? Na entrada 1 eu tenho a minha bomba de piscina, na entrada 2 eu tenho o meu carro elétrico, e aí eu tenho minha bateria e o Fronius On Pilot, aí, a resistência para você aquecer a água. A bomba de piscina, ela vai ligar quando eu atingir 1 kW de geração, tá? E ela vai ficar ligada por 4 horas dentro do meu dia, ok? Então, olha só o que acontece. Eu começo a gerar energia, tá? Começo a gerar energia. Quando eu atingir 1 kW aqui, a minha bomba de piscina vai ligar. Então, ligou aqui a minha bomba. E ela vai se manter ligada por 4 horas. Muito bem. O meu carro elétrico, que é essa outra carga aqui, ele vai ligar quando eu atingir 3 kW. Então, mais 3 kW, e ele vai desligar quando eu tiver menos 1 kW. Vocês vão entender já já o que é esse menos 1 kW aí, ok? Então, olha só. Então, liguei lá a minha bomba de piscina, 1 kW. Quando eu atingir 4 kW, eu vou ligar o meu carro elétrico, tá? O carregamento do meu carro elétrico. Ué, mas não era 3? Não, então, mas eu já estou consumindo 1 da minha piscina, então eu preciso atingir 4 para eu ter 3 aqui, né? 3 kW e aí sim ligar o carro. Tanto que, né, quando a minha bomba de piscina desliga, né, eu tenho esse tombo aqui no gráfico, tá? Tem esse tombo aqui no gráfico. Muito bem. Então, quando atingir 4, liguei o carro, a minha piscina desligou. E aí, o que é o menos 1 kW? Quando eu consumir 1 kW da minha rede, tá vendo que está fora da minha curva de geração aqui? Quando eu consumir 1 kW da minha rede, eu desligo o carregamento do meu carro elétrico. Tá? Desligo o carregamento do meu carro elétrico. Muito bem. Fora isso, o meu excedente de energia está indo para a minha bateria, que é essa área amarela aqui. Então, dentro das minhas prioridades, a bateria tem prioridade sobre o aquecimento térmico, aqui, sobre o aquecimento da água, tá? Então, eu vou carregar a minha bateria. Quando a minha bateria estiver carregada, eu vou começar a aquecer a água, tá? Vou começar a usar o OnPilot aqui, que é essa área
cinza, tá? Então, olha só, pessoal, olha que interessante, né? A gente não falou em nenhum momento aqui a questão de créditos, tá? De você gerar para diminuir a sua conta de luz ali, para abater do valor da sua conta de luz. Isso vai ser importante ainda? Vai ser importante, mas entendam que isso aqui que a gente está falando agora é um adicional que vocês podem oferecer para o mercado, tá? É uma proposta a mais. Então, para cada aplicação que vocês tenham aí, vocês vão ter que pensar como vocês vão projetar o sistema, tá? Vocês vão pensar como vocês vão projetar o sistema, sendo que agora vocês podem fazer o projeto com base em créditos e vocês podem fazer um projeto mais automatizado. A gente está falando de automação residencial aqui, ou seja, vocês vão ter que analisar com mais cautela a questão do consumo, as cargas que estão sendo utilizadas, mas a gente é capaz, pensando dessa forma aqui, a gente é capaz de montar um sistema fotovoltaico menor, ou seja, um custo menor, mais barato, mas que seja mais otimizado. Simplesmente pensando nessa questão de você fazer o deslocamento aí do seu consumo, tendo um consumo de forma mais inteligente, tá? Isso é o que acontece em outros países já. Então, países onde você já tem esse mercado de energia mais evoluído, isso já é uma realidade. E a gente acredita que para nós isso também vai ser, estamos próximos também de uma mudança como essa. Então é importante que vocês tenham em mente aí, as empresas comecem a pensar em como se diferenciar, em como vocês podem trazer isso para os clientes, tá? Em como vocês vão propor isso para o mercado, porque isso é um diferencial, tá? Porque a gente está falando de um sistema que você vai precisar ofertar uma automação ali por trás. Então, isso vai agregando valor no seu negócio, no seu produto, no que você está ofertando. Então, você aumenta aí a sua margem de lucro também, tá? Então, a gente quis trazer essas novas formas de pensar. E sempre lembrando, né, o que eu falei no começo da apresentação, o que a gente passou de tecnologia essa semana da Fronius é muito voltado a como você gerar mais energia e ter um sistema de geração mais eficiente. E agora a gente começa a falar também de um consumo mais inteligente e como o equipamento da Fronius está preparado já tem a tecnologia para vocês também poderem pensar dessa forma aí, tá? Então, pessoal, a gente vai responder algumas perguntas, tá? Mas antes disso, eu queria deixar aí o contato, tá, para vocês. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida ou até mesmo sugestões aí de temas, sugestões de abordagem, tá? Vocês podem mandar um e-mail para o marketing, fiquem à vontade. Aí vocês também estão vendo o contato do nosso suporte técnico, tá? Então, o nosso suporte técnico, ele está preparado para dar todas as informações, o suporte que vocês precisarem, a hora que vocês forem pensar em projetos desse tipo aqui. Então, a gente consegue auxiliar, tá? É algo novo, por mais que já exista, né, no nosso inversor, na nossa tecnologia, já exista isso, é algo novo, as empresas ainda não estão pensando dessa forma e isso vai ser realmente um diferencial aí, tá? Então a gente vai responder algumas perguntas e antes também, né, de responder as perguntas, eu queria chamar a atenção para o webinar de amanhã, tá? Então o Daniel Lírio tá montando uma apresentação bem legal aí para vocês, tá? A gente vai falar das ferramentas online da Fronius, tá? Então a gente vai falar mais do monitoramento do SolarWeb, a gente vai falar do aplicativo, a gente vai falar do Solar Configurator. Então são ferramentas que vão ajudar vocês na hora de vocês montarem o projeto, na hora que vocês tiverem já com o projeto instalado e precisar de algum tipo de suporte ou informação, ou então a hora que vocês estiverem instalando o equipamento, e ferramentas também que vão ajudar no monitoramento, tá? Então, você tendo o monitoramento lá com o seu cliente, isso também te proporciona no futuro aí você ofertar serviços diferenciados aí, tá? Então, por favor, se inscrevam no webinar de amanhã. Quem puder assistir de manhã, assiste às 10 horas. Quem não puder, tem às 3 horas de novo, tá? Então, por favor, se inscrevam, vai ser bem interessante aí, tá?
Então a gente vai responder algumas perguntas, o pessoal está participando bastante no chat aqui. Eu vou abrir o áudio para o Ariel, ele está com algumas questões aqui, tá? Então vou abrir o áudio para ele, tá, pessoal? Vamos lá, Ariel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vitor. Tudo bom? Só queria pontuar aí algumas dúvidas que são bem frequentes quando a gente comenta sobre esse tema, tá? Primeiramente, assim, acho que todo mundo percebeu como é uma solução extremamente diferente, né? Extremamente nova do setor de energia solar, tá? Então, assim, a gente já está um passo à frente aí do nosso tempo, da nossa situação atual. Então, vale salientar justamente esses pontos, tá? Porque eu vi aí algumas perguntas, por mais que a gente já tenha falado na apresentação, algumas perguntas dizendo que não faria sentido, né, a gente trabalhar com isso agora. Realmente, a gente tem essa compensação de créditos hoje 1 para 1, né? Mas isso a qualquer momento pode mudar e fatalmente vai mudar em algum determinado momento, tá? Então, é interessante, é uma solução de eficiência, tá? Então, assim, muito se fala de sistema fotovoltaico, energia solar, mas o pessoal esquece de falar de eficiência energética, tá? Então, muito antes de somente tratar de energia solar, a gente precisa pensar sempre em eficiência energética, tá? Então, não é porque você gera a sua própria energia que você tem que simplesmente esquecer de tudo que é gerado dentro da sua casa, até porque essa energia você consome à noite também, tá? Então, o simples fato de você se dedicar um tempo para uma questão, por exemplo, de eficiência energética, você poderia ter um sistema muito menor dentro da sua casa, pagar menos, tá? Então, é legal observar esse tipo de coisa, tá? E aí, duas questões aí que eu vi o pessoal comentando. Uma delas é a questão do seguinte, tá? Eu perdi aqui na quantidade de mensagens que tem, não lembro agora quem que mandou a pergunta, mas tiveram pelo menos duas pessoas perguntando a mesma coisa, referente ao seguinte, vamos lá, nosso sistema está gerando energia, acionou uma dessas cargas, enfim, que a gente conectou às saídas digitais, e de repente eu tenho uma sombra, né? Então a sombra está pairando no nosso sistema e agora eu não tenho geração suficiente para alimentar aquela carga. E agora? Então vamos lá, gente. Vocês estão esquecendo do princípio básico, né? Então qual que é o princípio básico aí desses sistemas fotovoltaicos? São sistemas conectados à rede, né? Então no momento que nós não temos energia suficiente para alimentar aquela carga, a energia vai vir da rede, tá? Então, essa sua carga não vai parar de funcionar, tá? Até porque no momento da parametrização, você define um tempo mínimo e um tempo máximo de operação, né? Então, a carga foi acionada, se chegar uma sombra, ela não vai desligar, tá? Então, ela vai continuar operando dentro daquele tempo que você acabou configurando previamente, tá? Então, é importante entender esses pontos. E um outro questionamento aqui, Vitor, só para pontuar, questão justamente dessa parametrização, como é feita, tá? Então, essa parametrização, ela é feita através do portal de comissionamento do Data Manager, né? Então, isso aí você pode fazer via cabo, via Wi-Fi, tá? Então, essa questão da parametrização é possível ser feita remotamente, tá bom? Então é isso, eu estou vendo que tem muitas dúvidas aqui, mas passo a palavra para você novamente aí, Vitor. Obrigado. Beleza, Ariel, obrigado aí pelas informações. Eu estou acompanhando também os questionamentos aqui. Tem muita gente perguntando assim, mas como é que pode ser feito isso? Como é que pode ser feito aquilo, tal? Mas o que eu quero deixar claro aqui, pessoal, que né, é o que eu falei, não existe um padrão de como você monta esse tipo de sistema, tá? Isso vai ser cada caso um caso, tá? Então, o que a gente quer mostrar para vocês aqui é que o inversor ele já tem essa tecnologia, tá? E aí vai caber a vocês que estão projetando o sistema por completo, né? Vocês que vão saber quais são as cargas, vocês que vão saber como é que é o comportamento do consumo ali do seu cliente, vai caber a vocês
montarem esse tipo de automação, tá? A questão é a seguinte: as empresas que se prepararem para isso, né, que tiverem o interesse, a Jafrones ela está disponível para ajudar aí no que for necessário, no que a gente puder contribuir com relação à utilização do inversor e tudo mais. E a gente acredita que essas empresas são empresas que vão se diferenciar aí no mercado, tá? Porque você aumenta o seu portfólio, tá? Você aumenta o que você pode oferecer para um cliente, o que você pode oferecer para o mercado. Não levem uma aplicação, um exemplo aqui, uma aplicação como a única possibilidade, tá? Não, aqui é só um exemplo, tá? A gente está mostrando o que pode ser feito, mas uma sugestão, mas a gente nem está entrando em detalhes de projeto aqui, tá? Isso vai ter que ser dimensionado. A forma como a gente cria o projeto, ela vai ser alterada, tá? Então, quem pensar nisso, a gente acredita que vai sair na frente, tá? O pessoal está perguntando aqui também com relação à tela de parametrização, né, dessas entradas e saídas. Essa tela, você vai acessar o inversor da mesma forma que você faz o acesso para configurar, né, o monitoramento, tá? Então você vai conectar ali o computador no inversor via Wi-Fi ou via cabo e é ali onde você vai parametrizar essas entradas e saídas, tá? Uma outra pergunta que estão mandando aqui com relação ao Smart Meter. O Smart Meter ele é sim um acessório. Ele não é necessário para você fazer essa automação, porque essa automação ela está dentro do Data Manager, né? A placa do Data Manager que está ali nos inversores é onde você tem essas entradas e saídas, tá? Então, o Smart Meter ele não é obrigatório, mas claro, se você tiver um Smart Meter, um medidor inteligente, aí é bem interessante porque você vai poder levar para o SolarWeb mais informações, né? Então, você tem lá não só a sua informação de geração, quanto você está gerando, mas você tem também a curva de consumo aí também, tá? Bastante gente perguntando sobre a questão da conexão desse sistema com a rede. O Ariel comentou isso já também. Então, sim, esse sistema não muda, tá? O inversor é o mesmo, ele está conectado à rede. Então, a gente pode ainda se abastecer tanto da energia que vem do sistema fotovoltaico quanto da nossa rede, mas utilizando as cargas de uma forma mais inteligente, tá? Deixa eu ver aqui mais. Aqui tem bastante gente perguntando. O pessoal perguntando até a questão que eu falei lá no início de atualização remota, né? Naquele slide que eu falei do Smart Grid. Então, você pode fazer atualização remota também do inversor. Então, cadastrou ele lá no SolarWeb, o monitoramento. Você não precisa estar no local para fazer essa atualização. Então, isso também faz parte do selo Smart Grid Ready aí do inversor, tá? Pessoal, a gente vai deixar o chat aberto aqui por mais alguns minutos, tá? A gente tem mais 7 minutos aqui de apresentação. A gente ia até deixar um pouco mais de tempo para perguntas e respostas, mas como a gente está com o time todo de especialistas aqui, a gente está conseguindo também responder todo mundo via chat, tá? Então, eu vou deixar mais alguns minutos aqui aberto, tá? Então, quero agradecer mais uma vez aí a participação de todos, tá? Muito obrigado mesmo. A gente faz o convite para vocês participarem do webinar de amanhã mais uma vez, tá? E também deixar uma mensagem aí para vocês, tá? Que é uma mensagem da Fronius, tá? Uma mensagem, principalmente nesse período que a gente está vivendo aí, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente está com incertezas aí, não sabe o que vai ser, quando vai retomar o negócio, quando as coisas vão se normalizar, mas a mensagem que a Fronius deixa é que a gente está junto, a gente quer dar todo o suporte aí para os nossos parceiros, para os nossos clientes, a gente não quer deixar de fomentar conteúdo, a gente quer trazer novidade, a gente quer trazer
inovação. Então, para as próximas semanas também aguardem, aí eu não vou dar spoiler do que está por vir, mas a gente vai trazer mais conteúdos também, tá? Com parceiros. Então, eu acho que a gente está vivendo uma situação onde a gente recebe muita informação negativa, a gente não sabe o que vai acontecer, tal, mas pensem o seguinte, né? Os negócios podem estar diminuindo, o faturamento pode diminuir um pouco, tal, mas a gente está se preparando. Então, cada dia mais a gente ganha experiência, a gente ganha conhecimento, tá? Então, para a hora que tudo regularizar aí, voltar tudo ao normal, nós somos profissionais melhores, tá? Então, a gente tem mais informação, a gente tem a capacidade de atender o nosso cliente de uma forma mais eficiente, tá? E essa é a mensagem da Fronius para o mundo, tá? Para os clientes, para os parceiros, para os fornecedores, a gente está junto nessa, tá? Então, fiquem à vontade para mandar mais algumas perguntas aí no chat, a gente vai continuar respondendo via chat, tá? Então, a gente agradece a participação de todos e a gente espera rever vocês amanhã e também nas próximas semanas aí. Tá bom, pessoal? Então, estamos juntos nessa. Tá bom? Muito obrigado a todos. Boa tarde.